Não podemos baixar guarda em nenhuma área da nossa vida, principalmente no que diz respeito ao que pode nos levar a desagradarmos ao nosso Deus, como o que tem passado nos nossos pensamentos. Esse é o estudo de número 1154 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus, Ele te abençoe grandemente. Nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós não devemos ser dominados pelos nossos pensamentos, mas sim submetê-los à obediência ao Senhor. Vamos ao nosso tema? Pensamentos direcionados por Deus. Nosso texto base está em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, que diz: destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Paulo nos orienta a dominarmos nossos pensamentos carnais, conduzindo-os a Cristo para que sejam direcionados por nosso Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser direcionados pelo Senhor. Romanos capítulo 8, verso 14 diz: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo direciona os filhos de Deus, aqueles que vivem na dependência de Deus, que buscam ao Senhor com prioridade em suas vidas, devem ser guiados pelo Espírito Santo. E a Bíblia nos ensina que a inclinação do pensamento do homem é sempre para o mal. Vamos conferir? Gênesis capítulo 6, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Deus criou o ser humano perfeito, sem pecado, mas com a queda de Adão no jardim do Éden, houve separação do homem e Deus. Os pensamentos do homem se voltaram para si, para a satisfação própria. Ele passou a ser governado pelo inimigo das nossas almas. Deus, ele conhece os nossos pensamentos. Salmo 139, verso 1 ao verso 2 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Davi, ele reconheceu que Deus sabia de todas as coisas, que Deus conhecia cada célula do organismo dele, cada pensamento que passava na cabeça dele, por mais insignificante que fosse, Deus não ignorava. E somente o Senhor, a Bíblia nos ensina que conhece os pensamentos do ser humano. 1 Crônicas capítulo 28, verso 9 diz: e tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai. Olha o que Davi está dizendo para Salomão: e serve-o com coração completo e ânimo voluntário, porque o Senhor examina os corações de todos e entende todas as intenções dos pensamentos. Se tu buscares, o acharás, mas se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Davi orientou Salomão e mostrou que o Senhor examina o ser humano, que o Senhor entende as intenções do pensamento de cada um e que quem busca o Senhor o encontra, mas quem rejeita o Senhor ou quem deixa o Senhor é rejeitado por ele. E a Bíblia nos ensina que o nosso pensamento ele é fútil. Salmo 94, verso 11 diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Fútil é banal, é vazio, é instável, é inconsistente, também é leviano.
fútil, que dá muita importância às coisas inúteis, são superficiais e sem valor. E Jesus, certa vez, censurou os escribas devido aos pensamentos deles serem maus. Mateus capítulo 9, verso 4 diz: mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questiona: por que cogitai o mal em vossos corações? Jesus disse a um paralítico que os pecados dele tinham sido perdoados, e os escribas logo pensaram que Jesus estava blasfemando. Jesus, ele se voltou para os escribas, mostrando que conhecia os pensamentos malignos deles, e aquele paralítico, além de ter sido curado fisicamente, ele foi curado no espírito, ele recebeu a Jesus. E quando nos voltamos para o Senhor, nós somos transformados por ele. Isaías capítulo 55, verso 6 ao verso 7 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Quando buscamos ao Senhor, até os nossos pensamentos são transformados, pois recebemos dele o perdão e passamos a ser direcionados pelo Senhor. E Paulo, ele nos ensina que não devemos viver na inutilidade dos nossos pensamentos. Efésios capítulo 4, verso 17 ao verso 19 diz: assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Tem outra versão que diz que os pensamentos dos gentios são fúteis, vivem na vaidade de suas mentes. Os gentios não têm ao Senhor e eles vivem sem entendimento. O entendimento deles está em trevas, eles vivem separados de Deus e vivem na ignorância. Nós que aceitamos a Cristo Jesus, nós estamos na luz, nós estamos vivendo para a glória do nome dele e não para nós mesmos, diferente daqueles que não têm ao nosso Deus. Para que nossos pensamentos sejam direcionados por Deus, os nossos pensamentos devem estar fixados nele. Vamos ver? Hebreus capítulo 3, verso 1 diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Essa é a versão NVI. Nós devemos fixar os nossos pensamentos em Jesus para sermos direcionados por ele. Jesus, ele é maravilhoso, ele deu a vida por nós na cruz do Calvário, mas no terceiro dia ele ressuscitou e ele está sentado à direita de Deus. Para que os nossos pensamentos sejam direcionados pelo nosso Deus, nós devemos levar o nosso pensamento cativo ao Senhor. Segundo Coríntios capítulo 10, verso 5, Paulo diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E outra versão diz: destruindo vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. É o nosso texto base, e Paulo está ensinando que devemos levar cativo nossos pensamentos que não estão submissos a Cristo, que não agradam ao nosso Senhor e não buscam o direcionamento do Senhor, mas sim
assim seguem seus desejos carnais. Os pensamentos carnais devem ser dominados e não sermos nós dominados pelos pensamentos. Paulo ele ensina que devemos ser renovados no nosso modo de pensar. Efésios capítulo 4, verso 22 ao verso 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Renovados é recuperados, restaurados, mas para isso é necessário nos despir do velho homem e nos revestir de Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas em Deus e devemos rejeitar todos os pensamentos que não edificam e que nos conduzem ao pecado. Não podemos acalentar pensamentos pecaminosos, mas devemos rejeitá-los, pois assim nós viveremos na sensibilidade à voz do Senhor e conseguiremos ser direcionados pelo nosso Deus. Mas para que o nosso pensamento seja direcionado por Deus, nós devemos pensar nas coisas de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 2 diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Manter é conservar, é preservar, é reter, é guardar, é condicionar. Isto não é fácil, mas quando nossa prioridade é o Senhor, nós buscamos agradá-lo em tudo e evitamos tudo que desagrada ao nosso Deus. Para que os nossos pensamentos sejam direcionados por Deus, nós devemos pensar como adultos espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, verso 20 diz: irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Crianças são inconstantes, são vulneráveis, não têm conhecimento e o pouco que têm não usam de forma responsável. As crianças levam tudo na brincadeira, pois são ingênuos. Nós devemos buscar conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Devemos ser maduros espiritualmente, devemos priorizar, ou seja, colocar o Senhor acima de tudo e de todos na nossa vida, para que os nossos pensamentos sejam direcionados por Deus. Nós devemos pensar no que o glorifica, nós devemos exaltar e engrandecer ao nosso Deus, nós devemos submeter os nossos pensamentos ao Senhor e podemos usar para isto o crivo do apóstolo Paulo. Se você não conhece, vamos conhecer. Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O crente tem que estar vivendo em obediência e em comunhão com nosso Deus. Portanto, até os nossos pensamentos tem que estar submisso ao nosso Deus. Mas para que os nossos pensamentos sejam direcionados por Deus, nós devemos honrá-lo e honrá-lo em todo o tempo. 1 Samuel capítulo 2, verso 30 diz assim: ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus
dia após dia, mas não podemos ignorar as orientações do Senhor e andarmos segundo o desejo dos nossos corações, porque a Bíblia nos ensina que o coração do homem, ele é enganoso, ele é miseravelmente corrupto. Então nós devemos em todo o tempo buscar a orientação do Senhor. Os nossos pensamentos podem nos iludir, nos enganar, nos fragilizar, mas quando queremos ser direcionados por Deus, nós aprendemos a renunciar até os nossos pensamentos que estão contrários ao Senhor e submetemos os nossos pensamentos a Cristo Jesus, pois Ele nos ajuda, Ele nos sustenta em todo o tempo. Eu vou concluir que o teu pensamento seja pensamento direcionado pelo Senhor, seja pensamento colocado diante do Senhor, que não venhamos a nos envergonhar do que passa na nossa mente, mas que possamos ser renovados dia após dia na presença do Senhor que nos transforma. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que o Senhor Jesus, Ele te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.